Oh, come behold the works of God, the nations at his feet. He breaks the bow and bends the spear and tells the wars to cease. Almighty One of Israel, you are on our side. We walk by faith in God who burns the chariots with fire. Lord of hosts, you're with us in the fire, with us as a shelter, with us in the storm. You will lead us through the fiercest battle. Oh, where else would we go with the Lord of earth it bows and all the mountains move into the sea. Oh Lord, you know the hearts of men, still you let them live. God who makes the mountains melt, come wrestle us and win. Oh God who makes the mountains melt, come wrestle us and win. Oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind, waves and makes my heart be still. Though the earth gives way, the mountains move into the sea, the nations rage. I know my God is in control. The oceans roar, you are the Lord of all, the one who calms the wind and waves, makes my heart be still. Though the earth gives way, the mountains move into the sea, the nations rage. I know my God is in control. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery,
oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. We've come to join the song sung long before our lives, to raise our voice along heaven and earth alike. We've seen your faithful hand, your mercy without end, a king who bled and died, a God who sacrificed. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy,
life we lead, and unto eternity, our endless praise we cry. Jesus be glorified. And all through this life we lead, and unto eternity, our endless praise will cry. Jesus be glorified. Jesus be glorified. Be enthroned upon the praises of 1,000 generations. You are worthy, Lord of all. And I say you're the slain and risen King. We lift our voice with heaven, singing worthy, Lord of all. You are worthy. You are worthy. Highest praises, Lord of all. Highest praises, Lord of all. Highest praises, Lord of all. And highest Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa transmissão da Igreja da Trindade. Eu queria convidar você, sua família, seus amigos, quem você estiver aí nesse momento, a se juntar conosco para que possamos adorar ao nosso Deus nesse dia. Você pode perceber que ainda estamos nesse formato de transmissões. Infelizmente não estamos podendo nos reunir aí nos domingos no Teatro Colinas,
né, nos nossos cultos públicos, mas sabemos que Deus, ainda nesses tempos, tem nos abençoado através dessas transmissões, e eu espero que essa transmissão também abençoe a sua vida, renove a sua vida. Queria pedir um favor, se você puder, compartilhe essa transmissão com outras pessoas. Você pode fazer isso nesse momento, através do WhatsApp, nos seus grupos de amigos, familiares, para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho. Queria começar lendo com vocês o Salmo 125. Queria que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo 125. Esse vai ser o nosso salmo de abertura. Diz assim a palavra de Deus: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. O cedro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Ore comigo. Senhor, estamos aqui nesse dia que separamos, ó Deus, para te adorar em comunidade. Sabemos, ó Deus, que ainda nesses tempos difíceis, tempos de dificuldade, o Senhor continua reinando, soberano, conduzindo toda a história com a sua forte e poderosa mão. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de, através dessas transmissões, também sermos alcançados com o teu Evangelho. Que o Senhor possa abençoar nesse momento a leitura da palavra, as orações, as músicas e a pregação da tua palavra. Ó Senhor, venha de encontro com os nossos corações no dia de hoje, renova as nossas esperanças, restaura, Deus, toda a vida quebrada que se encontra hoje aqui, que está assistindo essa transmissão, e que todo louvor e toda adoração possa ser somente a Ti. Em Cristo que oramos. Amém. O seu santo nome. E esse Deus que aqueles que nele confiam não irão se abalar, nós temos essa segurança no Deus que nos redime, que nos traz a redenção, e nós podemos nos alegrar e louvar o nome dele. Então, convido você a cantar conosco ao Deus que nos trouxe a redenção e que vive está e merece ser celebrado e adorado. Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O
teu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu,
Quando o tentador agir, sim me guardará. Eu não posso me suster no caminho mau. Por vezes me esfrio o amor, não me deixará. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Nos salvos vem se deleitar, não me deixará. Precioso sou aos olhos seus, não me deixará. Minha alma não se perderá, seu plano cumprirá. Com alto preço me comprou, sim me guarda. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Jesus sangrou, morreu por mim, não me deixará. A justiça satisfez, não me deixará. Vida eterna Deus me deu, sim me guardará. Até o fim da vida aqui, quando Cristo vier. Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará, Cristo ajudará, sim ajudará. Grande é o seu amor por mim. Cristo ajudará. Senhor, obrigado porque o Senhor é o Deus que estás conosco, é um Deus que a gente pode confiar, é um Deus em que, se a gente confia em Ti, nós somos como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim também permanece o Seu amor por nós, a Tua proteção, o Teu sustento, que nunca nos deixará, que nunca nos abandonará. E nós sabemos disso porque a Tua palavra nos diz. Senhor, muito obrigado por essa garantia, por essa segurança que nós temos. Também temos essa segurança na nossa salvação em Cristo Jesus, sabendo que nada irá nos separar do amor de Cristo, que Cristo está conosco em todos os momentos, em tempos difíceis, em tempos alegres, nos sustentando, nos ajudando e nos guiando. Obrigado, Santo Espírito, porque Tu és o nosso Consolador, aquele que nos convence do nosso caminho errado e aquele que habita no meio do Teu povo, edificando, sustentando, trazendo vida aos nossos corações, ó Deus. Obrigado porque o Senhor é que sustenta as nossas vidas e o Senhor é o Deus que nos ajuda em todos os momentos. Louvado seja o Teu nome, receba o nosso louvor, as nossas canções, todo o nosso louvor, ó Deus. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Nesse mês de maio desse ano de 2020, a Igreja da Trindade completa 3 anos de organização. É isso mesmo, a gente está fazendo aniversário aí esse mês, não só de organização da Igreja da Trindade, mas também de ordenação do nosso pastor Tiago. E nesse momento eu vou deixar vocês verem um videozinho bem curto com algumas fotos desse dia tão especial.
Com certeza a Igreja da Trindade tem sido uma bênção nas nossas vidas e a gente tem só o que agradecer ao nosso Deus por ter nos sustentado até aqui, não é verdade? Queria que você abrisse a Bíblia nesse momento em Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita da minha justiça. Nesses dias que temos passado, nessas dificuldades que estamos enfrentando, temos visto a mão poderosa de Deus agindo nas nossas vidas, como Igreja da Trindade. Imagino também que na sua vida você consegue ver como Deus tem te abençoado. E temos visto também como os membros da Trindade e outras pessoas que têm acompanhado essas transmissões têm sido fiéis com as suas ofertas, e isso nos enche de alegria. Então eu queria que você separasse nesse momento um tempo para dedicar as suas ofertas ao nosso Deus, lembrando que nesses dias ainda temos os nossos compromissos com o Teatro Colinas, com a nossa ação social e muitas outras coisas que temos feito nesse tempo. Então, separe esse momento agora para você ofertar com alegria e generosidade. Temos pelo menos 3 pedidos essa manhã e eu queria que você, aí na sua casa, orasse comigo. O primeiro pedido é agradecendo as ofertas, como o Senhor tem nos sustentado nesses dias. O segundo motivo é pelos nossos irmãos que estão padecendo de saúde e sustento financeiro. Se você está nesse momento com alguma dificuldade, eu queria que você procurasse nós, os pastores ou assistentes pastorais, que a gente vai passar o seu nome e a sua situação para o pessoal da assistência social, tá bom? Então entre em contato com a gente. E o terceiro pedido é pela pregação. O pastor Tiago já está aqui e vamos orar então para que essa mensagem possa tocar os nossos corações. Ore comigo. Senhor, obrigado, Deus. Mais uma vez estamos aqui, ó Deus, clamando para que o Senhor fale conosco através da tua pregação, que será ministrada logo mais. Ó Senhor, que possamos sair transformados mais uma vez. Atinja, ó Deus, o nosso coração. Mude, ó Deus, os nossos pensamentos, a nossa visão de mundo. Que possamos nos moldar segundo o exemplo do teu Filho Jesus Cristo. Agradecemos, ó Deus, por todas as ofertas dos nossos irmãos da Igreja da Trindade e outros que também têm acompanhado essas transmissões. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Ó Senhor, abençoe também a ação social e todas as ações que eles têm feito nesses dias, ó Pai. Obrigado, Deus, por esses irmãos que têm doado aí o seu tempo para que possam assistir outras pessoas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor já tem nos abençoado, tem nos dado saúde e tem nos dado trabalho, mas tem pessoas nesse momento que estão desempregadas, estão precisando de sustento, estão precisando de saúde para poder trabalhar. Ó Senhor, restaura a energia dessas pessoas, restaura, Deus, que elas possam ser revigoradas por Ti e que elas possam, Deus, ter trabalho, elas possam ter sustento e através disso possam adorar e glorificar o Teu nome também. Muito obrigado por tudo, Deus. Esteja conosco nesse dia, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, Tiago. Bom dia a todos, é um prazer estarmos juntos novamente. Nós daremos sequência hoje à série de pregações que temos feito em Efésios. Nosso texto hoje é bem curto, eu queria ir direto para ele. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Efésios capítulo 6, versos
de 1 a 4. Você pode abrir aí a Bíblia comigo na sua casa e também acompanhar na tela o texto bíblico que vai ser projetado. O texto diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sob a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ouça a seguinte citação: a juventude de hoje ama o prazer, tem maus modos, desprezam as autoridades, não respeitam os idosos e falam bobagens quando deveriam trabalhar. Os jovens não se levantam mais quando os adultos entram na sala, contradizem os pais, falam demais no trabalho, comem com gula, colocam as pernas sobre a mesa e tiranizam os mais velhos. Talvez vocês pensem que eu acabei de ler aqui uma notícia de jornal ou revista recente, ou talvez um sociólogo moderno. Fato é que essa citação é do filósofo grego Sócrates, 5 séculos antes de Cristo. Ele já dizia que a juventude ama o prazer, contradizem os pais e tiranizam os mais velhos. O que nós aprendemos com a história é que a desobediência aos pais sempre foi uma realidade, e a Bíblia tem uma resposta para isso: consequência do pecado. Se você se lembra, em Romanos capítulo 1, principalmente no final do capítulo, Paulo vai dizer das consequências daqueles homens que desprezaram o conhecimento que tinham de Deus. E por terem desprezado o conhecimento que tinham de Deus, Paulo diz agora que houve a ira do abandono. Deus os entregou agora a uma mente, um jeito de pensar reprovável. E como consequência disso, Paulo vai citar 21 pecados ali no final do capítulo. Primeiro, dentre esses pecados, Paulo vai dizer que os homens se tornaram arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. A desobediência aos pais também, para o apóstolo Paulo, é um sintoma, uma característica dos últimos tempos. Nós vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 3, quando Paulo vai dizer que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais. Acredito que ninguém nega essas afirmações do apóstolo Paulo. É comum hoje nós vermos os pais sendo assassinados por filhos, os pais sendo abandonados por filhos quando eles ficam idosos, os pais sofrendo difamações e desrespeito, muitas das vezes públicas, por parte dos filhos. Os pais que agora têm pouco contato com o filho, afinal de contas os filhos cresceram. Eles não podem dar tanta atenção mais aos pais. A causa disso é pecado. Corações que não temem a Deus tendem a desonrar os pais. Agora, para entendermos a estrutura familiar que Paulo tem trabalhado em Efésios, principalmente Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6, nós devemos lembrar de que esse sempre foi um ensinamento bíblico. Paulo não está ensinando nada novo. Quando nós olhamos a teologia bíblica acerca da família, de como Deus desejou essa organização familiar, nós aprendemos que isso não é o cultural do apóstolo Paulo. Isso é ensinamento bíblico. Paulo está ancorado principalmente no Antigo Testamento. E se você se lembra, no Antigo Testamento, um dos nomes que nós temos na palavrinha hebraico para família é casa de um pai. Exatamente porque o pai era essa figura central na família. Nós sabemos que as famílias israelitas eram patrilineares, ou seja, a descendência era sempre contada pelo pai. Nós sabemos também que a família israelita era patrilocal. Quando uma esposa casava com o marido, agora ela fazia parte da família do marido. E nós sabemos também que a família era patriarcal, então era o sistema patriarcado. Alguns têm sugerido que a gente mude o termo para patricentrismo, porque patriarcado tem sido difamado, né, pelo movimento feminista, e alguns estão sugerindo que nós adotemos o termo patricentrismo. Mas a ideia é a mesma, de que a família está sob o governo do pai.
Agora, quando a Bíblia fala da liderança masculina, principalmente no Antigo Testamento, a ênfase da liderança do pai não está muito em seu poder, mas das responsabilidades que esse pai teria com a sua família. Por exemplo, ele teria que ter uma vida exemplar da fidelidade que ele tinha a Deus. Nós vemos isso em Noé, em Abraão, em Josué, em Ezequias. Ele deveria liderar a sua família aos festivais nacionais, que seria um tipo de memorização, ou uma memória que a família teria da salvação que Yahvé trouxe a eles, a festa da Páscoa, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos. Ele deveria instruir a família nas Sagradas Escrituras, isso era papel do pai, sempre foi, não é? Agora, quando nós estamos olhando também o Antigo Testamento, nós vemos que o pai tem um papel singular também na criação do filho homem. Por exemplo, era papel do pai dar nome ao filho. Era papel do pai consagrar os primogênitos. Era papel do pai ter compaixão e amar esses filhos. Funções catequéticas, por exemplo, também, e o desenvolvimento espiritual desses filhos. Interessante que, com relação às filhas, as responsabilidades para o pai eram menores. Até porque as filhas cresceriam sob a tutela da mãe. A mãe ensinaria essa filha a ser uma boa dona de casa, uma boa esposa e também mãe de filhos. Mas os pais também protegeriam as filhas contra ali predadores do sexo masculino, arranjariam casamento para elas com um marido adequado, protegeria a filha, inclusive em questões financeiras. É por isso que nós lemos às vezes essa questão do dote, que era cobrado pela parte da família, era um sustento financeiro que a filha teria mais tarde se algo acontecesse. Nós também vemos no Antigo Testamento o papel da mãe na família de Israel, no antigo Israel. As mães também davam nome aos filhos, elas eram honradas, obviamente, também por os filhos, tanto o pai quanto a mãe era honrada. Ela exercia influência positiva ou negativa na liderança do marido, e também ela, embora não exercesse papéis de liderança oficial na comunidade nem na família, ela era uma peça-chave na família em Israel. No Novo Testamento, o único ponto que eu queria destacar aqui é o valor que Jesus dá às crianças. Lembra que no tempo de Jesus, inclusive do apóstolo Paulo, nós tínhamos aquela estrutura familiar romana conhecida como paterfamilias. E essa estrutura dava ao pai toda a autoridade, inclusive a autoridade de vida e morte sobre os filhos. O pai pegaria aqueles filhos que nasceram defeituosos, com algum tipo de problema físico, ou então as filhas, e simplesmente abandonariam eles, colocariam eles à venda. Os homens se tornariam escravos, os filhos, e as meninas se tornariam prostitutas. Esse era o poder que o pai tinha. E o que nós vemos com Jesus é ele trazendo as crianças agora, inclusive como um exemplo da natureza do discipulado cristão. Estou falando isso só para lembrarmos que o apóstolo Paulo não está inventando essas coisas do nada. Isso sempre foi o padrão bíblico que nós temos. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara para nós na Bíblia é o papel da família na instrução dos filhos. Nós aprendemos que Deus responsabilizou a família como principal agente na instrução e educação dos filhos. A família, não o Estado. A família, não a igreja. A família, não a escola. É o principal agente na educação e instrução dos filhos. Um texto clássico que nós temos sobre educação cristã está em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. Eu vou ler ele rapidinho porque ele é um texto chave nas escrituras para a gente nesse assunto que estamos considerando hoje. O texto diz lá, lembra? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no coração. E agora vem o deveres dos pais. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deverá amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você a escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. O que nós aprendemos em primeiro lugar é que a família, os pais, tinham essa responsabilidade de instrução verbal informal.
A ideia aqui é que quando os filhos estão em casa, estão andando no caminho, se deitam, se levantam, os pais usam de todas as oportunidades junto com os filhos para instruírem eles. Então é uma instrução verbal e informal que nós temos. Nós também vemos um tipo de instrução por exemplo, nem muito verbal, porque o texto vai dizer que deveríamos amarrar essas palavras como sinal nas mãos e na fronte. A ideia é que você está levando ou carregando a palavra de Deus aonde você está indo, e os seus filhos estão observando essa cena. Ted Tripp vai dizer que nossos lares são o laboratório da vida para os nossos filhos. É um exemplo para eles a maneira que nós vivemos. E claro, tem a instrução verbal formal também que os pais devem dar aos filhos. Porque o verso 9 diz que você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. O que nós aprendemos na Bíblia é que a instrução dos filhos deve vir da família em primeiro lugar. Ambos os pais devem estar envolvidos nesse processo e o objetivo, nós lemos no verso 2 desse texto que consideramos, é para que os filhos temam o Senhor. Por toda a Bíblia, aprendemos que é papel e prioridade da família instruir, corrigir e supervisionar o ensino integral dos filhos. E como nós precisamos lembrar disso em tempos como esse, né? Em tempos em que os pais aprendem a criar os filhos pela Super Nanny, que eles assistem na TV. Os pais não pensam mais biblicamente em como criar, instruir os filhos, não pensam mais em educação. Mas o que será que a Super Nanny vai me ensinar hoje na TV acerca da criação do meu filho, hein? Em tempos de pós-modernismo, em que todo tipo de autoridade está sendo questionada. A autoridade do pai vai ensinar, o pai vai vir com uma verdade objetiva ao filho? Imagina, deixa o filho crescer e a experiência que ele tem no contexto social, ele vai descobrir. E a maneira que ele encarar a realidade, isso é verdade para ele. Em tempos em que vivemos esse triunfo terapêutico, que você não pode ferir a autoestima do seu filho. Você não pode dizer não para ele. Nós precisamos urgentemente aprender com a Bíblia como criamos os nossos filhos e como nos relacionamos com eles. Esse texto é fundamental do apóstolo Paulo nessa questão. E eu divido então esse texto em 2 pontos. Dos versos 1 a 3, nós temos a responsabilidade dos filhos para com os pais. E o verso 4 é a responsabilidade dos pais para com os filhos. Veja aí no verso 1 que Paulo vai começar. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que Paulo começa com os filhos e não com os pais? A resposta é simples. Lembra que Paulo está trabalhando aqui um tema maior ainda, Efésios 5,18. Deixem-se encher pelo Espírito. E aí nós temos as consequências, que nós temos repetido isso. Verso 19, falando entre vós com salmos, cantando e louvando ao Senhor com o coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai. Verso 21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. E aí Paulo vai explicar então como essa sujeição acontece na vida familiar. Por isso que ele sempre começa com essas pessoas que se sujeitam. Em primeiro lugar, ele começa com as esposas, quando vai falar com os maridos. Aqui ele começa com os filhos, quando vai falar com os pais. E quando ele vai tratar acerca do trabalho, ele vai começar com os servos e não com os senhores. Paulo está ensinando, então, como vamos nos sujeitar uns aos outros. E eu acho curioso aqui que Paulo está direcionando uma palavra diretamente aos filhos. Lembra que em Éfeso, nessa igreja, alguém leria a carta do apóstolo Paulo no culto público. Isso significa que os filhos, então, estão presentes no culto público. Significa que o culto público é a reunião de todo cristão, de toda a idade daquela igreja local. Nós deveríamos zelar um pouquinho mais pela palavra culto aqui. A reunião nós temos ministérios das mulheres, nós temos os ministérios dos homens, dos jovens, mas culto é quando todo o povo de Deus está reunido dentro da igreja. É isso que nós aprendemos aqui. Filhos, pais estariam reunidos, inclusive servos, senhores, esposas, maridos. Isso é o culto público da igreja. Alguns querem, acho que, na minha visão, às vezes até forçar aqui o ensinamento de Paulo, dizendo então que os filhos devem permanecer em todo o período do culto, naquele mesmo espaço junto com os pais.
Eu acredito que há uma liberdade bíblica para isso, para que no momento da mensagem os filhos possam receber instrução, considerando o princípio da acomodação. Lembrando principalmente Provérbios 22, verso 6, que vai dizer: ensine a criança no caminho em que deve andar, ensine a criança no caminho dela, de acordo com a fase em que ela está. É isso que o texto está dizendo em Provérbios. Então, acredito que há uma certa liberdade para nós, de que no momento da mensagem, embora os filhos estejam ali, eles possam sair daquele ambiente e ainda dentro do mesmo culto, só num outro local, receberem uma mensagem adequada ao coração deles. Mas quem seriam esses filhos aqui que Paulo tem essa mensagem? A palavra aqui no grego não diz particularmente acerca da idade do filho, mas do relacionamento com os pais. Mesmo assim, nós entendemos que tipo de filhos que Paulo tem em mente aqui, pela ordem dele. Ele vai dizer: filhos, obedeçam. E obedecer aqui é obediência absoluta. A palavrinha obedeçam, literalmente, é ouvir de baixo, se colocar debaixo da voz dos pais. É ouvir com atenção e responder positivamente ao que é ouvido. Os pais, portanto, são os mordomos de Deus, têm autoridade por procuração divina. Os filhos são emprestados aos pais, mas os filhos devem obedecer totalmente aqui no ensinamento de Paulo a palavra dos pais. Portanto, a ideia que nós temos de filhos, nesse contexto, são filhos que moram ainda com os pais. São filhos dependentes ainda dos pais, estão debaixo do teto. Por isso que obedeçam, se coloquem debaixo da palavra dos pais. E veja a diferença. Em nenhum momento é dito para as esposas obedecerem aos maridos. Esposas se sujeitam aos maridos. É uma sujeição voluntária, como nós vimos. Quando o assunto é com filho, o assunto é diferente. Filhos é a ideia aqui até de um contexto militar. Os pais dando ordens e os filhos literalmente obedecendo. E a quem que eles devem obedecer? Paulo vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais. Paulo não usa aqui um adjetivo para qualificar o tipo de pai. Tipo, obedeça somente o seu pai que é crente. Obedeça somente o seu pai ou a mãe que é mais jovem. Minha mãe está muito velha, meu pai está muito velho, eu não aguento mais ouvir eles. Paulo não qualifica aqui. Obedeça os seus pais. Obedeçam os pais só quando eles são perfeitinhos, né? Quando não tem nenhum defeito. Paulo diz: não. Obedecer aqui é obedecer aos pais. Claro que Paulo não tem em mente a obediência incondicional. Por quê? Porque nós lemos: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Portanto, os filhos não devem obedecer aos pais em absolutamente tudo, sem exceção. Mas sim tudo que é compatível com a sua lealdade a Jesus Cristo. Então existem momentos em que a desobediência é necessária. Tipo quando os pais estão ferindo a integridade moral ou física do filho, quando isso está sendo abusado da parte dos pais. Ou quando os pais incentivam, por exemplo, algum tipo de pecado ou vício. Quando um pai chega para um filho e obriga ele o uso excessivo de bebida alcoólica, de entorpecentes, exige que ele caia na prática, por exemplo, de imoralidade sexual. Eu lembro de crescer com alguns amigos meus e os pais traziam revistas pornográficas já para dentro de casa desde muito cedo, para iniciar os filhos na prática da imoralidade. Ou então levar ele numa casa noturna, já para que ele conhecesse sua vida sexual. Existem razões bíblicas para desobedecermos. Paulo diz: obedeçam a seus pais, mas no Senhor. Por outro lado, existe aqui a obediência ou a implicação positiva dessa ordem do apóstolo Paulo. A implicação mais clara aqui é óbvia. Os filhos devem valorizar e pesar a palavra dos pais acima de qualquer outra voz. Filhos não devem obedecer ou dar lealdade última a seus amigos, professores, blogueiros, psicólogos. Paulo diz: obedeçam a seus pais. É a palavra dos pais que deve ter mais peso, ou maior peso nas nossas vidas. E os filhos deveriam entender, então, de colocar os pais nos planos que eles
têm, principalmente na adolescência, quando são jovens, e ainda moram ali debaixo da casa dos pais. É muito comum nós vermos os adolescentes, até mesmo jovens, que começam a planejar sua vida e depois só chegam com um plano contado para os pais. Mas se entendemos isso aqui, devemos sempre considerar o conselho dos pais, a palavra dos pais, enquanto estamos vivendo com eles. Aí Paulo vai dar 3 razões para a obediência. A primeira nós lemos aí no verso 1, Paulo vai dizer: obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Obediência, portanto, para o apóstolo Paulo é uma questão de justiça. E eu acho tão legal Paulo falar de justiça aqui, principalmente para os filhos, porque normalmente são os adolescentes, né, os jovens, que mais querem falar de justiça. Defender o direito dos animais, do cachorro maltratado, do amiguinho que levou ocorrência na escola, justiça tem que ser feita. Do abuso da autoridade do professor, do policial, justiça com os mais pobres. E Paulo está falando, você quer falar de justiça? Comece praticando a justiça na sua casa, obedecendo aos seus pais, porque é justo. E claro que é justo, né? É justo porque foram eles que te trouxeram ao mundo. É justo a obediência a eles porque foram eles que se sacrificaram e se doaram por você. É justo porque eles investiram financeiramente na sua vida. É justo porque eles passam inúmeras noites sem dormir e se forem pais cristãos, eles estão orando por você. É justo porque você só chegou onde chegou por causa deles. O mínimo que os filhos podem fazer é obedecer. Filhos desobedientes são filhos injustos. Esse é o ponto de Paulo. A segunda razão que Paulo dá para a obediência dos filhos aos pais é porque é um mandamento. Não é só uma questão de justiça, mas é um mandamento. Está no verso 2. Paulo vai dizer: honra o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aqui nós sabemos que Paulo está citando Êxodo 20, verso 12, o 5º mandamento. E eu acho tão legal mais uma citação dos 10 mandamentos no Novo Testamento, porque essa é a importância realmente dos 10 mandamentos na nossa vida. Em tempos em que algumas pessoas têm falado que o Velho Testamento caducou, né, que o tempo da lei passou, que não vivemos mais debaixo dos 10 mandamentos, o apóstolo Paulo é mais um exemplo bíblico no Novo Testamento que traz os 10 mandamentos para a gente. E lembra do destaque desse mandamento. Nós temos 4 mandamentos ali na listinha dos 10, que é o nosso relacionamento com Deus, e depois 6 mandamentos com relacionamento com o próximo. E esse mandamento é o primeiro da lista que trata do nosso relacionamento com o próximo. Lembrando também que no Antigo Testamento, quebrar esse mandamento era pena capital, era pena de morte. Levítico 20, verso 9, vai dizer: se um homem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável da própria morte. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é o que significa honrar, então? Se eu tenho que cumprir com o mandamento, o que significa honrar? E a palavrinha honrar, principalmente no original, lá no Antigo Testamento, tem a ideia ou significa de peso, é pesado. Essa palavra era usada, por exemplo, para descrever a glória de Deus, o peso da majestade divina. Honrar aos pais, portanto, é dar devido peso à sua posição. Honrar aos pais é dar o reconhecimento que merecem. Honrar aos pais é respeitar, estimar, apreciar os pais como presentes de Deus. E agora perceba então que Paulo expandiu um pouquinho o contexto. Porque antes estávamos falando simplesmente daquela obediência dos filhos que estão morando ainda debaixo do teto dos pais. Mas agora quando Paulo fala honre o pai e a mãe, não há idade para isso. O filho sempre tem que honrar pai e mãe, inclusive filhos adultos. Os filhos adultos, inclusive, deveriam, portanto, planejar a sua vida considerando o cuidado dos pais nesse planejamento. É comum os filhos planejarem onde querem morar, pensando somente neles. É comum os filhos planejarem onde querem gastar o dinheiro. Os filhos querem planejar as suas vidas com base na gratificação pessoal.
Tratam os pais mais idosos como se fosse um empecilho para a vida boa deles. Honrar, às vezes, é sustentar o pai financeiramente. Honrar, às vezes, é quando o sustento já não basta, agora você tem que trazer os pais para morar com você. Honrar, às vezes, é aquela decisão mais difícil que os filhos têm que fazer. De tirar, às vezes, um pai querido ou uma mãe querida de dentro de casa e usar, às vezes, outras casas, casas de repouso, outras casas, que, dada a debilidade dos pais ou a situação dos filhos, eles pedem ajuda a essas instituições. Isso também é honrar. Mas nós, filhos, deveríamos considerar isso. Não há idade para honrarmos os pais. Filhos devem honrar desde pequeno e até quando o Senhor levar esses pais. E claro, a terceira razão que Paulo dá é que há uma promessa. Não é só justo, não é só um mandamento, mas devemos obedecer porque há uma promessa. No verso 3 ele vai dizer, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Para que você tenha paz, ou seja, tudo corra bem com você, e para que haja longevidade, para que você tenha longa vida sobre a terra. Nós sabemos que filhos desobedientes também vivem muito, né? E aí vem aquilo, mas eu sou obediente, mas às vezes o outro que é desobediente vive mais que eu. Como é que essa promessa aqui se cumpre? Claro que longevidade não só tem o fator da obediência, há outros fatores, inclusive de saúde, se nós vamos viver muito ou não, né? Mas eu posso garantir a vocês que os filhos desobedientes, embora possam viver muito, não viverão com paz. Então a promessa ainda se cumpre. Porque a promessa diz, para que tudo corra bem com você. E filhos desobedientes podem viver muito, mas não terão paz. Agora, aqueles que obedecem, esses sim terão paz, porque provavelmente temem ao Senhor e viverão até onde o Senhor permitir. E aí, antes da gente ir para o próximo ponto, pergunta para os filhos então, como é que vocês estão nesse processo? Vocês têm sido um peso para os pais de vocês? Ou um motivo de alegria? Como você tem honrado a seus pais? A segunda responsabilidade que Paulo vai trabalhar agora, e última, é a responsabilidade dos pais. Verso 4. Paulo vai dizer, e vocês pais não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Um único verso tratando da responsabilidade dos pais, mas extremamente importante. Paulo começa aqui com essa palavrinha pais, e aqui eu só chamo a atenção que a palavra no grego para pais aqui é pateres. E é a palavra que designa a autoridade do pai mesmo, né? da paternidade aqui. Paulo não usa a palavra que ele usou no verso 1 para pais, filhos sejam obedientes aos pais, ali é pai e mãe. Mas nesse verso 4, agora é a figura do pai que está em jogo. Eu sei que, usando principalmente Hebreus capítulo 12, em que essa palavra fala com o pai e com a mãe, significa pai e mãe, mesmo assim, parece que Paulo está aqui trazendo uma responsabilidade maior à figura masculina, como nós vimos que isso é o papel sempre do Antigo Testamento, não é? Quando Paulo vai falar da instrução, Paulo está aqui resgatando a responsabilidade masculina. O pais aqui pode significar pai e mãe, mas a palavra que Paulo usa coloca a responsabilidade maior, então, principalmente de governo nessa área, ao pai. Isso que Paulo está fazendo. Isso é totalmente contracultural já hoje em dia, né? Porque normalmente na criação dos filhos, os pais simplesmente abandonam os filhos das mães e cria aí que o filho é teu, né? E o pai vai trabalhar para ganhar dinheiro e eu já estou trazendo sustento para casa. A criação do meu filho, a educação dele é com a mãe. E Paulo aqui está falando, pais, eu estou chamando vocês à responsabilidade, não só as mães. Mas ele diz, não provoquem os seus filhos à ira. A pergunta é, como podemos provocar a ira nos nossos filhos enquanto criamos eles? Você já pensou nessa pergunta? Ou você nunca pensou nesse verso 4? Pais. É uma ordem. Como que nós podemos provocar a ira na criação dos nossos filhos? E aqui eu trago a sabedoria pastoral de Martin Lloyd-Jones, para mim o melhor pregador, né? Vocês sabem que eu sou fã dele. Ele pregou sermões em Efésios em 1959 e 1960,
Ouça a sabedoria de Lloyd Jones. Como podemos irritar os nossos filhos na criação? Nós irritamos o nosso filho quando estamos disciplinando e criando ele, quando nós não dominamos a nós mesmos antes de disciplinar os nossos filhos. Lloyd Jones vai dizer que o homem cheio de vinho não se domina, mas o homem cheio do Espírito tem domínio próprio. E uma das coisas que irrita os nossos filhos enquanto estamos criando eles é aquele pai ou mãe que logo explode, principalmente quando vai disciplinar o filho. O filho não entende esse tipo de disciplina. E aqui, talvez, uma das coisas que seja prática para nós é nunca discipline o seu filho na frente de outros. Principalmente na sua casa, quando tem parente ali, amigos, ou na igreja. Na frente dos outros, você sabe, você quer disciplinar para mostrar o quão bom você é como pai, né? O quão disciplinador, como você cria e cuida do seu filho. Você disciplina ele visando o seu bem, o seu coração, o seu ego. Não faça isso. Quer disciplinar o seu filho? Tira ele de cena. Fala, filho, vamos conversar um pouquinho. Né? Aquele corredor longo que o filho sabe que vai enfrentar. Mas nisso você está dando tempo ao seu coração, para o seu coração acalmar, para que você não vá irado com uma mão mais forte do que a situação exige. Então domine a si próprio antes de disciplinar o seu filho, senão você vai irritar ele na sua disciplina. A segunda coisa que o Lloyd Jones diria é: não seja uma pessoa inconstante, variável, volúvel, seja no seu temperamento ou na conduta. Tipo da coisa que o filho vai lá, brincou com você, pegou o seu controle na TV um dia e você deu risada. Dia seguinte, o filho vem na mesma cena, pega o mesmo controle da sua mão e você explode com ele. O filho não entende isso. Ontem você deu risada e hoje você está explodindo comigo. Esse tipo de disciplina, que também é característico de um bêbado, isso mais irrita o filho do que ajuda ele na sua disciplina. Não feche os ouvidos para os argumentos do filho enquanto você vai disciplinar ele. Isso aqui também é sabedoria pastoral muito preciosa para nós. Vai disciplinar o seu filho, dê oportunidade a ele, dele argumentar o porquê ele ajuda daquela maneira. Converse com ele. E vai que às vezes ele teve razão para a ira dele, porque existe um tipo de ira boa e bíblica que nós devemos ter. Então converse, nós gostamos tanto do habeas corpus, que nós não podemos condenar alguém sem o julgamento, né? Então por que não aplicar isso na nossa casa? Dê chance ao seu filho dele falar, e se ele estiver errado, fala, filho, eu te ouvi, mas eu vou ter que te disciplinar. E ele vai entender por causa disso. Não discipline de modo demasiadamente severo, mas proporcional ao crime ou ao erro. Biblicamente falando, nós sabemos que há diferentes punições para diferentes falhas ou delitos. Não use a mesma mão pesada para todos os erros dos seus filhos. Entenda que há punições diferentes para diferentes atos de desobediência. E claro, a gente poderia ainda falar que você pode irritar seu filho se você tiver favoritismo por um filho ou por outro, por desestímulo, por negligência, e há várias outras maneiras que nós irritamos nossos filhos. Então Paulo termina dizendo, olha, não irrite eles, mas tratem de criá-los, e aqui a ideia de criar é criar com ternura, criar com amor, com segurança, como Paulo, duas palavrinhas-chave, com disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina significa duas coisas na Bíblia, essa palavrinha aqui. Instrução, então é papel dos pais instruírem os filhos mais uma vez, mas também significa correção. Disciplina, inclusive disciplina física. Em tempos, né, de que dizem ou ensinam que você não pode mais disciplinar o seu filho. Lembra que Provérbios vai dizer, o que retém a vara odeia o seu filho. Provérbios diz, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. A vara, diz Provérbios, e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Não é porque pessoal no passado fez mau uso da disciplina que nós temos que abandonar essa disciplina. O oposto da disciplina errada não é a ausência de disciplina, mas a disciplina certa. Inclusive, se for necessário, a disciplina física com amor e nesses moldes bíblicos. Mas não só
A disciplina, não só a instrução, e primeiro instrução e depois disciplina, a ordem é importante. Mas também admoestação. E a admoestação, a palavra significa literalmente colocar na mente. Isso é papel dos pais. Colocar na mente dos filhos o que é certo. Valores éticos, morais, verdade. Isso é papel dos pais. Então, mais uma vez, a família é o principal agente na educação dos filhos. Pais, não transfiram aos professores de escola dominical aquilo que vocês têm que fazer. Não transfiram aos pastores o que é responsabilidade de vocês. À igreja, ao Estado ou à escola. Você pode contar com a ajuda dessas instituições. E o seu papel não deixa de existir quando você conta com a ajuda, por exemplo, da escola. É seu papel ainda instruir seu filho, ensinar ele. E o seu papel agora é maior ainda, porque além de instruí-lo, você tem que supervisionar o que a escola está ensinando ao seu filho. E ensinar, obviamente, é colocar na mente. Não cabe aqui esse método pedagógico recente que nós temos, principalmente no nosso país, que a criança aprende por si só. Você não pode chegar, colocar algo na cabeça dela, ela mesmo vai se formar. Não, Paulo vai dizer, ensinar na disciplina e na admoestação do Senhor. E é do Senhor. É do Senhor porque no nosso ensino, na nossa criação, na nossa admoestação, devemos reconhecer o senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Pais devem educar os seus filhos e escolher boas escolas que entendem isso. Que Jesus reina sobre todas as coisas. Pais, como é que vocês estão nesse processo? Como vocês têm disciplinado seus filhos? Quem tem educado e criado eles? Um parente? A igreja? O Estado, a escola? Você simplesmente transferiu toda a responsabilidade? Esqueceu do seu chamado primário de criar, disciplinar e admoestar seu filho no Senhor? Peça perdão se for hoje necessário e recomece buscando orientações bíblicas na criação dos seus filhos. Que os pais possam assumir suas responsabilidades bíblicas de criação, ensino e disciplina, tendo como referência o próprio Deus, que é o Pai de toda a família no céu e na terra. Que os filhos sejam obedientes, tendo como referência Jesus Cristo, o Filho perfeito, que foi obediente em tudo à vontade do seu Pai Celeste. E claro, não deixou de honrar seus pais terrenos. Que possamos buscar a Jesus Cristo nessa manhã para conserto, perdão e reconciliação com Deus e principalmente com aqueles que moram dentro da nossa casa. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque mais um dia, mais um texto, mais uma palavra em que encontramos claras orientações do Senhor para vivermos de acordo com a sua vontade. Senhor, ajuda-nos a obedecer a tua palavra. Nós pedimos perdão como filhos, porque por vários momentos temos planejado a nossa vida e não honrado os nossos pais, e nós nos envergonhamos por isso. Nós também pedimos perdão na criação, como temos criado os nossos filhos. Muitas das vezes temos transferido essa responsabilidade, temos sido negligentes e nós pedimos perdão por isso. Senhor, ajuda-nos através da sua palavra e do seu Espírito a cumprirmos com essa vontade revelada. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que a consolação do Espírito seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. We've come to join the song sung long before us.
heaven and earth alike. We've seen your faithful hand, your mercy without end, a king who bled and died, a God who sacrificed.